aos de Éfeso, vocês são, que igreja vocês são, né? E querendo levar eles a uma plenitude da presença de Deus, uma plenitude de convivência com Deus. No entanto, essa mesma igreja de Éfeso, ela recebe uma carta lá em Apocalipse 2, né? Vocês têm ótimas obras, vocês combatem os maus, né? Têm sede pela verdade, mas eu tenho contra vocês que vocês esqueceram o primeiro amor. A gente pode falar teologicamente que tem esse primeiro amor, se esse primeiro amor é aquele amor que ferve nosso quando nós nos convertemos, né, por Deus. Mas eu gostaria de entender que esse amor é o amor que a pastora Helena falou hoje, né, que vai fazer essa unidade entre nós, vai trazer a unidade para nós como igreja. Então, assim, a gente pode estar nesse caminho de ruptura, mas assim, o que Deus quer é que nós nos lembremos desse primeiro amor, né? Nós estejamos vivendo isso. E eu lembro algumas coisas que tenho aprendido, que para viver o amor é uma escolha. Nós precisamos escolher amar o irmão, né? Assim como precisamos escolher perdoar. E tem uma coisa que temos aprendido também no nosso curso para casais, você não precisa estar errado para se arrepender. E isso é bíblico, né? Em Gênesis 6:6 fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem por conta daquela um monte de coisa, dos pecados, né, distância, e Deus se arrepende de ter feito o homem. Olha só, Deus estava errado? Ele acertou, eu creio, ele acertou em ter feito o homem, mas ele se arrependeu. Então, assim, nós precisamos aprender a nos arrepender, independente se a gente está certo ou não. A gente não precisa ter sectas, né? Pessoas nos seguindo, não precisamos convencer as pessoas de que nós estamos certos. E por fim, eu creio que a partir do momento que nós aprendemos isso, e se mover no amor, andar nas coisas do Espírito, né, em amor, nós vamos viver aquilo que Ezequiel 47 fala, que é o rio no templo. Né? Aquele rio que Ezequiel é levado, né, por Deus a ver a ter uma visão de um rio que passava, e esse rio ia, né, passando pelo templo, volta por dentro, e ele ia subindo. Ao momento que Ezequiel sentia aquilo ali subir, ele já começou a ficar com medo, né, aquela água a subir e ficar com medo que ele estava perdendo o chão. Mas aí Deus fala para ele: Ezequiel, esse rio vai passar, vai trazer vida, né? Vai trazer seres viventes, vai trazer cura. Então eu creio que essa é uma das coisas para nós como igreja. Então, ou a gente opta a ficar no nosso orgulho, nosso egoísmo, né, como a pastora falou hoje, ou nós optamos por amar. E vamos ver frutos disso. Eu queria orar. Senhor, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, porque nós somos uma igreja.
Não somos perfeitos, Senhor. E é assim que o Senhor nos aceita, como teus adoradores. É assim que o Senhor quer nos fazer, teus adoradores, Senhor, para frente, para sermos mais parecidos com Jesus, de pessoas que têm sede da palavra, têm sede de conhecimento do Senhor e sede de ter a tua presença, Senhor. Então eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja aqui, Senhor, falando a cada um de nós. Da mesma forma como você falou na mensagem de hoje, através da pastora, eu quero pedir que o Senhor torne real o teu amor por nós e o nosso amor pelo nosso irmão. Eu oro em nome de Jesus. A partir de hoje, nas próximas aulas, hoje vai começar a falar sobre esse tema, saúde, enfermidade e cura, tá? E nós vamos gastar pelo menos umas 3 a 4 semanas para estar discutindo sobre esse tema, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação no Antigo Testamento, depois nós vamos ver sobre esse tema do Novo Testamento, com os apóstolos nos dias de hoje. Depois nós vamos conversar sobre os mecanismos do Deus da cura, o papel dos presbíteros, e também nós vamos estudar sobre as doenças da alma, depois da depressão, ansiedade e por aí vai. Eu espero que todos nós possamos ter um proveito deste assunto. Todas as referências que eu usei, elas estão numa versão mais simples da Bíblia, que é a linguagem de hoje. Então, fiquei pensando nos adolescentes, então optei em usar uma tradução mais acessível, tá? Espero que vocês consigam ler. Saúde é um assunto bastante importante, né? E a gente vê já pelas questões, quando se faz pesquisa de opinião pública, para você estudar a questão das eleições, as coisas que mais preocupam a população, a saúde ou vai estar em primeiro lugar, no segundo lugar, mas ele sempre vai alternar entre primeiro e segundo lugar. E nós sabemos que sem saúde nós não conseguimos fazer as nossas coisas, né? Saúde é importante para que a gente consiga exercer aquilo que nós queremos como propósito de vida. No Antigo Testamento, a saúde era uma coisa, não era vista apenas da questão do ponto de vista físico. Então eu tenho saúde porque eu tenho um estilo de vida saudável, como comida orgânica, pratico atividade física. Não. Saúde era uma coisa muito relacionada com o seu relacionamento com Deus. Então as pessoas elas acreditavam, e isso está na Bíblia, que a saúde era uma bênção prometida às pessoas que obedeciam a Deus, que seguiam a Deus. Então eu separei alguns versículos, né? Em Êxodo Deus disse, se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Tá? Isso já é uma das primeiras promessas, né? Quando Deus começa a se revelar para Moisés para transmitir essa mensagem ao povo. Continuando com Moisés, em Deuteronômio 7,15, o Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, Ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Provérbios 4:20-22. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem tem delas. Em Jeremias 30:17, os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela, mas eu lhes darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, Senhor, estou falando. Tá? Nós temos várias outras passagens no Antigo Testamento que fazem então essa relação entre nós obedecermos a Deus e termos como consequência dessa obediência a bênção de termos a saúde tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista da alma.
Se a gente pensar na época do Antigo Testamento, então nós falarmos de uma época 3.000, 2.000 anos antes de Cristo, só para ter uma ideia, eu acredito que nós tínhamos muito menos doenças naquela época do que nos dias de hoje. Ou talvez a medicina resolveu dar mais nome aos bois em relação a tipos de doença. Então nós temos algumas doenças hoje que elas estão relacionadas com a longevidade. Então, quanto mais você vive, por exemplo, maior a chance de você ter câncer. Então, lembrando que naquela época a expectativa de vida era bastante pequena, as pessoas viviam 40 anos, 50 anos, e quando elas viviam mais do que isso, a gente vai entender que o cara era super abençoado. Mas a gente vai entender que não havia uma diversidade de doenças tão grande como no dia de hoje. Talvez as doenças mais frequentes, algumas doenças contagiosas, algumas doenças infecciosas, algumas doenças decorrentes de problemas de parto, de trauma. Mas quando nós começamos a ler, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o tipo de doente que Jesus curava não era de grande variedade. Nós tínhamos os cegos, os coxos, os paralíticos, algumas pessoas talvez tristes, algumas pessoas com febre e algumas doenças de pele. Muitas vezes elas eram nomeadas como doenças de lepra. Tá? Mas nós não tínhamos uma diversidade de doenças muito grande. Por outro lado, apesar de você não ter uma variedade muito grande de doenças, naturalmente os recursos de cura eram bastante limitados, para dizer praticamente inexistentes. Tá? Então, se você uma mulher, ela estava grávida e ela tinha uma complicação durante o seu parto e a criança nasce com pouca oxigenação e fica com uma paralisia cerebral, que tratamento que essa criança tem? Nenhuma. Ou se ela pegasse uma pneumonia, tinha antibiótico na época? Também não tinha. Antibiótico é a invenção da era moderna. Então, qualquer doença que você tinha naquela época, os seus recursos eram bastante escassos e isso, de novo, levava a você ter uma dependência em relação a Deus, ao líder religioso, naquilo que você acreditava. E uma coisa que era bastante interessante, como os recursos de tratamento eram bastante escassos, uma prática que era muito comum na antiguidade, por exemplo, quando nós estudamos a história da Babilônia, coisa de 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, uma das maneiras das pessoas buscarem tratamento médico era colocar o seu lençol e ficar deitado no mercado municipal. Mas como é que funciona, Alguém ia trazer uma comida diferente? Não. Normalmente os doentes eles estendiam um lençol e ficavam deitados, de preferência na rua mais movimentada da cidade, normalmente onde tinha o comércio. E era uma regra para os babilônios que todo mundo que passava na frente daquele doente e tivesse alguma ideia do que aquele doente poderia estar tendo como doença, ele era obrigado a opinar. Principalmente se já tinha passado por uma doença parecida. Então, se eu tivesse um problema de pele e eu não estava melhorando, eu tinha que ficar lá deitado e outras pessoas que já tivessem problemas de pele previamente, eles tinham que passar, eles tinham que dar a sua opinião e o seu tratamento caseiro para que aquele problema de pele pudesse ficar bom, E hoje não mudou muita coisa, porque a gente ainda busca muito a opinião do vizinho em relação àquilo que nós podemos fazer. Mas as doenças elas eram bastante limitadas em termos de variedade, em termos de recursos de tratamento ainda mais limitado, mas é importante a gente lembrar que algumas doenças elas eram piores do que outras. Então, por exemplo, se eu era cego, ou se eu era paralítico, ou se eu tinha um problema de febre, eu não tinha problemas de estar tendo uma vida de contato com outras pessoas. Eu poderia até ser, de alguma maneira, estigmatizado, porque nós estamos vivendo uma época onde existe uma relação fortíssima entre pecado e doença, então eu poderia entender. A pessoa está doente, não importa que tipo de doença que ela tenha, mas de alguma maneira ela desagradou a sua divindade. Tá? Mas a doença, talvez,
que a Bíblia, no Antigo Testamento, mais dedica páginas para explicar é a lepra. E nós temos 2 capítulos em Levítico, Levítico capítulo 13 e Levítico capítulo 14, que vai falar sobre cuidados específicos para pacientes leprosos. Então, vou pedir ajuda para os universitários, e o pessoal já ficou assim, né? Você sabe o que é a lepra? Sim? Não? Mais ou menos. Mais ou menos. Bem, na época do Velho Testamento, quando nós vamos ler especificamente Levítico capítulo 13, capítulo 14, existiam diversos tipos de doenças de pele. Tá? O pior deles era a doença, a lepra, então hoje conhecido como doença de Hansen, e antigamente ela também era conhecida como doença de Lázaro. Então era uma doença que ela podia comprometer qualquer pessoa, de qualquer sexo, de qualquer idade. Essa doença poderia comprometer inicialmente a pele e poderia comprometer qualquer parte da pele. Poderia comprometer, causar uma mancha no rosto, no corpo, na perna, no corpo inteiro. Nós sabemos que a lepra ela vai ter uma manifestação não apenas a nível de pele, mas a lepra ela pode comprometer nervos e outras funções. Então nós sabemos que o paciente leproso ele não vai ficar apenas uma pessoa com um monte de problemas de pele, né? O principal é que você tem um dano do nervo que leva a algumas deformidades, perda de sensibilidade, e com essa perda de sensibilidade a pessoa não sente, por exemplo, quando ela põe a mão no fogo, né? Então ela põe a mão no fogo, queima, acha que não aconteceu nada, e aí então ele não percebe que aquela ferida começou a infeccionar, chega um momento que essa infecção ela aumenta e acaba tendo que cortar o braço ou a perna assim por diante. Tá? Isso é interessante porque quando a gente vê aqueles desenhos, aqueles filmes, tem aqueles indianos que vão deitados naquela cama cheia de prego, né? Ou que anda por cima das brasas, e a gente começa a pensar, nossa, o cara tem que ter uma força mental muito grande para suportar tamanha dor. Na verdade, são todos indianos leprosos que não têm nada de sensibilidade e, portanto, eles conseguem fazer isso. Não tem nada a ver com força mental. Mas a lepra, ela era uma doença incurável, como outras doenças na época do Antigo Testamento. Hoje, a lepra, o tratamento mínimo dura 6 meses. Aí você usa mais de um antibiótico. Normalmente os tratamentos mais graves eles passam de 1 ano de tratamento e não necessariamente essa lepra vai ser curada. Mas a lepra, muitas vezes ela vista de que maneira? Assim como havia uma relação entre obediência e saúde, havia também essa relação contrária. Castigo, enfermidade e pecado. Então muitas vezes a lepra era enviada como castigo contra o pecado. E aí nós temos essa passagem em Números, capítulo 12, que diz: E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. E essa lepra não somente poderia comprometer uma pessoa, como essa doença poderia se estender para outras gerações. Então, segundo Reis 5:27, diz que a doença de Naamã vai pegar em você e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve. Nossa, próximo. Aqui eu quis mostrar alguns desenhos da lepra. Tá? Então aqui nós temos uma situação onde as pessoas elas começam a ter esse comprometimento da pele, muitas vezes vai perdendo o tom da pele normalmente, vai ficando mais clara, que nós chamamos de placas hipocrômicas, e aí ela vai perdendo a sensibilidade de toda a pele, e essa falta de sensibilidade faz com que ela não esteja atento a infecções, a traumas, e aí chega um momento que tem que perder todos os seus membros, como é o caso dessa pessoa, teve que perder todos os dedos das suas mãos e às vezes tem que amputar várias outras partes do corpo.
E aqui nós temos então, se você tem uma doença que é contagiosa, então os leprosos eles tinham que viver muitas vezes em comunidades específicas para eles, que eram conhecidos como leprosários, né? Então não eram pessoas que eram bem vistas na questão do contato social. Durante a faculdade, eu não vi nenhum caso de lepra na faculdade, tá? Porque aqui em São Paulo não é uma cidade, um estado onde nós temos casos registrados de lepra, são situações muito pontuais. Mesmo assim, o Brasil é o segundo país que tem a maior quantidade de leprosos do mundo, só perde para a Índia, tá? E a grande concentração de leprosos aqui no Brasil está concentrada na região norte. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Ilha do Marajó, uma cidade chamada Portel, lá eu tive o meu primeiro contato com pacientes leprosos, né? E quem me ensinou, na verdade, foi uma enfermeira alemã chamada Jacobine, e a Jacobine já estava trabalhando há algum tempo lá no interior do Pará. Eu estava indo para uma região do país que tinha uma das maiores taxas de lepra do país e do mundo. E aí eu não sabia, né, identificar que era leproso, eu só sabia porque eu tinha aprendido teoricamente na faculdade, mas eu nunca tive aula prática em relação a isso. Mas eu sei que eu fui atendendo então vários pacientes leprosos, a Jacobine foi me ensinando a identificar algumas manchas, a identificar algumas alterações no rosto, no braço e tudo mais. E é engraçado, né, porque não tinha álcool gel, não tinha torneira para lavar a mão, não tinha luva. E aí quando eu voltei da viagem, eu ficava olhando no meu corpo se eu tinha alguma mancha branca. Aí eu pegava um palito de dente e começava a fazer teste de sensibilidade em mim mesmo, para ter certeza que eu não tinha voltado com a doença incubada. E aí eu tive a oportunidade de voltar mais outras 2 vezes, foram 3 viagens ao todo nessa região, então do Pará, que tem uma das maiores incidências de lepra aqui no país e provavelmente no mundo, né? Mas imagina que às vezes você chegava lá no interior do Pará e você realmente às vezes tinha dificuldade em oferecer tratamento, ou porque o tratamento era muito longo, que eu falei, no mínimo 6 meses, mas podendo chegar a 1 ano. Muitas vezes o paciente não conseguia a quantidade de remédios necessário para todo esse período de tratamento, ele perdia o segmento médico. Então nós tínhamos casos crônicos de lepra, pacientes que já estavam resistentes a todos os tipos de antibióticos e, portanto, a sua transmissão se tornava ainda mais perigosa. Portanto, o Brasil, infelizmente, segundo lugar de lepra aqui a nível mundial. Mas era muito triste, às vezes, você chegar em algumas comunidades, você vê pessoas quase nessa situação e, às vezes, não ter muito o que fazer do ponto de vista médico. Mas aí, uma coisa que é interessante, quando nós estamos falando nessa época do Antigo Testamento, e às vezes não é tão muito diferente em algumas comunidades no dia de hoje, todos os sacerdotes faziam curso de medicina. Então, se a Lei Rui estivesse na época de Moisés, ela faria a faculdade de teologia acoplado com uma faculdade de medicina. Ou o contrário, ou talvez faria o curso de medicina, depois ele faria o curso de teologia acoplado. Mas não havia muita diferença entre você ser sacerdote do ponto de vista religioso ou você ser médico. Tá? Tanto que hoje, quando nós nos formamos na faculdade, nós precisamos fazer um juramento e nós precisamos cumprir nosso voto de sacerdote, né? Então muitas pessoas falam assim, como médico você precisa exercer o seu sacerdócio. As pessoas não falam assim, você está exercendo o seu trabalho, a sua vocação. Muitas pessoas assim, você escolheu ser médico, você tem que ser zeloso com o seu sacerdócio. Então havia essa relação muito forte em quem trabalhava como médico, em quem trazia soluções de cura, ou pelo menos as propostas, e você ser o religioso sacerdote, né? Então a gente vê, por exemplo, tribos indígenas aqui no Brasil. Quando você está doente e você não tem médico,
Para quem que o índio procura? O pajé. Né? O pajé, ele não é apenas o médico. O pajé é o médico, o pastor, presidente da tribo. Né? Então, não havia essa separação. Você ser sacerdote, você ser médico, eram coisas que eram vinculadas. Mas faz todo sentido. Então, se você está numa época onde havia essa relação, eu obedeço a Deus, e Deus me abençoa com saúde, mas por outro lado, eu pisei na bola com Deus, e Deus me torna leproso, por onde tem que passar a cura? Tem que passar pelo sacerdote, obviamente. Se existe essa relação entre pecado e doença, o sacerdote, ele não somente vai poder ter algum conhecimento médico, mas ele também vai me poder orientar em relação aqui que eu preciso pedir perdão a Deus para que a ira de Deus se retire sobre mim e eu tenha minha saúde restabelecida de novo. Então, os sacerdotes naquela época, eles eram os médicos daquela situação. Então, quando chegava uma pessoa com problema na pele, quem que ele tinha que procurar? Então, se alguém aqui na Vida Nova, naquela época, tivesse algum problema de pele, tinha que procurar a Leruí. A Leruí não tinha luva. Lembrando que estamos atravessando o deserto, tá? Nós não temos água disponível com tanta facilidade para lavar as mãos. E aí todo mundo que tinha problema de pele ia procurar a Leruí. Aí a Leruí, ela tinha que examinar cada um. Então, em Levítico 13 e 14, ela ia ver a pele, ia perguntar quanto tempo você está com esse problema de pele, analisar as características. E aí tinha algumas características bem descritas. Se você tinha alteração dos pelos, e aí então a Levítico falou assim, para você uma semana de quarentena. Então a pessoa ficava uma semana afastada. Volta de novo, marcava o retorno, examinava de novo. O problema melhorou? Ok, você vai ter o passo 2 para fazer, que eu vou explicar daqui a pouco. Não melhorou? Mais uma semana de quarentena. Aí passaram 2 semanas de quarentena, voltou, não melhorou, quarentena definitiva. Tá? E todas as pessoas com problemas de pele, então tinham que passar com o sacerdote para ele avaliar se essa doença era contagiosa ou não. Tá? E aí quem era portador da lepra ia ter vários cuidados a serem seguidos, e uma das coisas mais importantes era, ele tinha que deixar o cabelo totalmente desarrumado, ele tinha que vestir uma roupa rasgada, ele tinha que cobrir todo o seu corpo da boca para baixo. Tá? E aí, quando chegasse alguém próximo dele, ele tinha que gritar em voz alta várias vezes: imundo, imundo, imundo. Então, assim, se você era uma pessoa saudável que não tinha lepra, naturalmente não queria contrair uma lepra, então olhando de longe, você já poderia identificar que aquela pessoa era uma pessoa leprosa, portanto você poderia evitá-lo. E se você era cego, alguém ia gritar leproso, 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 então não tinha como você não se desviar e ser contaminado pela lepra. Aí fiquei pensando, né, por que Deus fala naquela época que o leproso ele tinha que cobrir da boca para baixo? Alguém da área da saúde quer dar uma opinião? É porque a lepra, a transmissão não é apenas pelo contato direto pela pele, mas a lepra passa pela saliva, tá? Então por isso que Deus, na sua sabedoria, já pediu para cobrir da boca para baixo. Então dessa maneira você evitava outras formas, a perpetuação do contágio. E então o sacerdote ele tinha que examinar, ele definir a quarentena. E aí essa questão da função médica do sacerdote não era apenas então examinar a pele, ver que alterações que essa pele tinha, classificar que doença de pele que essa pessoa tinha, mas também o sacerdote ele tinha que examinar as roupas. Então ele pegava a roupa de uma pessoa, ver se tinha bolor ou não tinha, que tipo de mancha que era, aí dependendo ele mandava queimar todas as roupas, e não somente isso,
como às vezes o sacerdote ele tinha que vistoriar a casa das pessoas doentes. Então ele chegava na casa de alguém e chegava na casa de uma pessoa e falava assim: olha, essa casa no teto tem uma mancha verde. O que é essa mancha verde? Se essa mancha verde não desaparecer em uma semana, então essa mancha verde não é um problema de tinta descascando, simplesmente. Essa mancha verde é um bolor que pode trazer nas doenças. Essa mancha não desaparecer em tantos dias, essa casa precisa ser derrubada e queimada totalmente. Tá? Então a gente vai ver que havia um rigor, a importância do sacerdote nessa questão da saúde, do julgamento, dos procedimentos, era extremamente importante. Mas depois que então o sacerdote ele dava o seu diagnóstico, dava o seu prognóstico e examinava as roupas, examinava as casas, depois que fazia tudo isso, tinha mais um passo a se fazer. Mas eu queria fazer então, antes de ler essa passagem, eu queria fazer uma pergunta. Se você é um leproso e você vive na época de Moisés, não existe um antibiótico, é uma doença altamente contagiosa, é uma doença incurável, e aí você tem que se isolar com outros leprosos que também estão doentes, qual que é a chance de você se curar? Zero. Tá? Porque mesmo que você esteja esboçando uma melhora, o simples fato de você estar convivendo com os leprosos vai fazer com que a sua infecção nunca fique sarada. Então as pessoas entendiam perfeitamente que quando a sua lepra curava, elas tinham que atribuir o que à sua cura? Somente a Deus. Não tinha outra explicação. Não tinha seu sistema imunológico, não tinha um antibiótico, a forma de contaminação era contínua. Então, quando esse leproso era curado, ele não tinha dúvida que ele atingiu a benevolência de Deus. Ele foi curado pela graça de Deus porque não tinha outros recursos para que essa cura pudesse ser alcançada. Então, ele estava lá no leprosário, ele percebeu que por algum motivo as suas manchas desapareceram. Ele levanta a mão e fala assim: eu quero falar com o sacerdote de novo. Aí ia lá, se apresentava para o sacerdote examinava toda a pele dele e tal, mandava voltar de novo. E aí quando o sacerdote decretava que esse leproso já não é mais leproso, esse leproso está curado, aí esse leproso tinha que cortar todo o seu cabelo, rapar toda a sua barba, tomar um banho, queimar, lavar todas as suas roupas e repetir esse processo na semana seguinte. E quando todo esse processo estava terminado, o que ele fazia? Ele tinha que levar um animal para o sacerdote fazer o sacrifício. Tá? E aí então, dependendo da quantidade de posses que esse ex-leproso tinha, ele levava um carneiro, um cordeiro, uma pombinha, e aí levava diante da presença do sacerdote. O sacerdote sacrificava esse animal e pegava o sangue desse animal e pingava no paciente. Colocava na ponta do dedo direito, da testa e do pé direito. Depois colocava óleo e quando derrubava o óleo em cima dos pontos onde ele havia derramado o sangue previamente, ele pegava o que havia de sobra de óleo na jarra, derramava por toda a cabeça desse ex-leproso. E aqui é o que nós temos escrito aqui em Levítico capítulo 14, nós tínhamos o sangue, nós tínhamos o azeite ou óleo, né? Depois que era aspergido o sangue, depois que era derramado o óleo, e aqui diz o seguinte: o resto, o verso aqui do 18, o resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa, assim na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. De novo reforçando essa relação entre a lepra, que era a doença mais imunda para o judeu, e esse conceito atrelado com alguma infração que havia cometido contra Deus, e agora sua cura é relacionado com o perdão dos pecados. Depois o sacerdote oferecerá o sacrifício
para tirar pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Em seguida, ele matará um animal para oferta, que vai ser completamente queimada, e oferecerá no altar, junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa e ela estará pura. Tá? Eu acho bastante interessante quando a gente começa a estudar a história, o contexto histórico envolvido sobre essa questão da cura e da enfermidade, né? Saúde está relacionada com uma bênção decorrente da obediência, e as doenças estavam relacionadas com uma maldição atribuída a Deus, um julgamento, um juízo da parte de Deus. E aí toda vez que qualquer pessoa começava a ficar doente, né? Às vezes nosso coração é endurecido, nós começamos a pecar, nós não entendemos que nós estamos pecando, e quando essa pessoa, sem perceber que ela estava pecando contra Deus, ela ficava doente, ela falava assim: opa, tem alguma coisa acontecendo, eu estou desagradando a Deus em algum momento, eu preciso fazer uma revisão da minha vida, eu preciso procurar o sacerdote, assim por diante. Mas ele tinha, então, a doença levava, então, as pessoas a buscarem a Deus e pensarem na sua relação com Deus. Tá? O próximo. Então, e nós sabemos, então, que quando a pessoa, então, era curada, eu não vou arrastar muito a aula, não se preocupe. Quando a pessoa era curada, significava o quê? Que o poder de Deus estava sendo manifestado. Tá? Acho que uma das pessoas no Antigo Testamento, em outras palavras, será que poderia ter uma pessoa justa, temente a Deus, obediente a Deus, e ser tomado por uma enfermidade grave, de pele inclusive? Posso falar? Sim. O Jó foi um exemplo. Muito bem. Então talvez Jó... Pode passar o próximo? Então no Antigo Testamento nós temos essa relação forte do pecado, da doença relacionada com o pecado e a necessidade de buscar perdão e purificação. A doença ela serviu como alerta de que havia necessidade de arrependimento, mas com certeza haviam exceções. Tá? E talvez a exceção mais importante é de Jó. Nós temos a menção de algumas pessoas justas diante de Deus que ficaram doentes, como por exemplo o rei Ezequias, que ficou doente a ponto de quase morrer, mas depois ele foi curado, e Daniel, que após receber algumas revelações de Deus, ficou bastante abatido e acabou adoecendo por conta disso. Mas não existe pessoa mais simbólica de que havia uma exceção dentro dessa relação linear, pecado, doença, obediência, saúde, mas principalmente Jó. E quando a gente então entende esse pano de fundo, a gente consegue entender melhor por que todos os amigos de Jó, quando chegam diante dele, começam nem perguntar, colocam ele na parede, confesse seu pecado. E a gente reforça isso porque a Bíblia coloca o quê? Que tipo de manifestação teve a doença de Jó? Várias, mas placas, mas uma das... quando a gente começa a ler o livro de Jó, a Bíblia começa a descrever o tipo de doença que ele tem. O que a gente tem destaque é a manifestação na pele da doença de Jó. Não é que ele apenas estava com febre, ele começou a não enxergar direito, ele começou a mancar. Não, a manifestação mais importante da doença de Jó foi uma manifestação cutânea, uma manifestação da pele. Então, se você é uma pessoa justa, se você é amigo de Jó, você vê Jó tomados de úlceras, da raiz do cabelo à unha dos pés, que conclusão que você chega baseado em Números de Deuteronômio? Ele é o maior pecador da terra, ponto. Não existe outra explicação para isso. E aí então nós temos o livro de Jó, Deus trabalhando que havia uma exceção, que Deus mesmo, ele colocando alguns estatutos, o próprio Deus poderia quebrar a regra, a regra que ele criou para a condução da vontade soberana dele. Tá? O Jó foi antes de Levítico, parece. Oi? Acho que foi antes do Levítico. Sim. Jó é antes de Levítico, antes de Deuteronômio, mas esse estigma da doença de pele relacionado com isolamento e com uma punição divina, isso já existia. Tá? O próximo a gente vai continuar na semana que vem,
que a gente vai começar a falar, então, continuando esse raciocínio da parte do Novo Testamento. Tá? Ok, vamos orar então. Amado Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor é um Deus de amor, e eu oro que o Senhor venha estar conduzindo todas essas almas, que o seu Espírito Santo venha estar ministrando de igual maneira a todos nós, Senhor, para que a gente conheça não somente a sua vontade, mas a pessoa que está por trás dessa vontade. É que eu oro em nome de Cristo. Amém.